Olá pessoal, meu nome é Joyce, eu sou especialista em vendas aqui na Riv Outbound Marketing e hoje eu quero falar para vocês como qualificar um lead na prática. Um erro muito comum que nós vendedores cometemos é que a gente é muito precipitado, então a gente quer logo oferecer a nossa solução sem nem sequer entender qual é o problema do nosso lead. E quando a gente entende qual é o problema do nosso lead, a gente vai logo soltando no colo dele o que ele precisa, mas a gente não certificou de que ele entendeu qual é o problema dele. A gente precisa educar o nosso lead. Uma grande ajuda que a gente tem é o Spin Selling, é um framework de qualificação, um acrônimo para situação, problema, implicação e necessidade de solução. É nessa hora aqui que a gente vai pegar aquele lead que veio de outbound, por exemplo, que não ouviu falar da nossa solução, não conhece a nossa empresa, e a gente vai despertar o interesse nele em conversar com a gente. Tá, mas como que a gente vai despertar esse interesse nele em conversar com a gente? Eu preciso mostrar para ele que ele tem um problema. Mas eu não vou chegar para um cara, uma desconhecida, e sair falando assim, cara, me conta quais são os seus problemas. Eu tenho que chegar para ele, conversar com ele, criar um rapport com ele, criar uma conexão com ele, e ali ele vai ter a liberdade de vir conversar comigo. E à medida que eu vou desembolando na conversa com ele, eu começo a mostrar para ele que ele tem alguns problemas, vou mostrar como que aqueles problemas estão afetando a empresa dele, e aí ele vai ter urgência para resolver aquilo. Então, o Spin Selling é uma ótima solução para que você consiga fazer essa identificação do cenário do seu lead e despertar nele o interesse. Dentro da aplicação do Spin Selling, eu preciso validar se aquele lead realmente tem um fit com a minha solução ou não. Faz zero sentido eu começar a conversar com o cara, ver que ele não tem um problema que eu possa resolver, ou que ele não precisa de nada do que eu estou oferecendo, ele não tem um budget para investir na minha solução, por exemplo, e perder o meu tempo ali conversando com ele. Validar o fit com o meu lead faz parte do meu processo de spin. Então é logo ali no começo da conversa, quando eu estou fazendo um diagnóstico, que eu vou realmente validar se aquele lead tem um fit com a minha solução, se vale a pena continuar naquele papo. Para mim e para ele também. E o mais importante, galera, é que enquanto eu estou qualificando o meu lead, eu preciso que isso seja de fato uma conversa e não seja uma entrevista. Eu não posso ter um roteiro muito bem estruturado, um script completamente fechado, para fazer com que a conversa ela fica desagradável. Tem que fluir, eu tenho que gerar rapport com o meu lead, tenho que deixar ele confortável para conversar comigo e se abrir. Então, por exemplo, eu trabalho com soluções em vendas. Eu preciso fazer com que os meus clientes eles vendam mais, seja através de uma consultoria, seja através de um software. E para isso, eu preciso diagnosticar quais são problemas na estrutura comercial das empresas. Vamos supor que eu estou conversando com um gestor comercial e aí, durante a conversa, eu vou perguntando para ele como que está a estrutura comercial dele, em qual cenário que ele está atuando no mercado, qual o tipo de cliente que ele está prospectando, justamente para poder entender onde que ele está atuando, como que ele está atuando, entender quais são os canais onde ele está prospectando esses clientes no mercado, para poder entender qual que é o volume de leads que ele está gerando, como que está a conversão ao longo do processo, para poder validar se ele realmente tem uma estrutura bacana ou não, e até mesmo se tem algum problema ali que a minha solução vai poder resolver para ele, se vai encaixar de alguma forma. Vamos supor que ele fala para mim, por exemplo, que ele está com 4 vendedores no time e que não tem nenhum tipo de segmentação. Todo mundo faz tudo ali no processo, todo mundo prospecta lead, vende e é aquela bagunça. Nesse momento, eu já identifiquei alguns problemas que ele tem, mas eu identifiquei esses problemas. Não necessariamente o meu lead identificou que ele tem algum problema. E eu preciso explicar para ele que ele tem um problema. Como que eu vou fazer isso? Eu não posso chegar para ele e falar, você precisa de um time segmentado por causa disso, disso, daquilo outro. Eu preciso mostrar para ele quais que são os efeitos dele ter um time da forma que ele está estruturado e como que esse time poderia ser melhor organizado e como que ele poderia identificar melhor os problemas que ele tem. Porque se ele fala para mim que ele está com uma conversão muito baixa ao longo do funil dele, eu vou perguntar para ele, ok, e você sabe se a sua conversão está baixa porque você está recebendo leads mal qualificados, leads que não têm perfil com a sua solução, ou se os seus vendedores não estão conseguindo converter aqueles leads e realizar a venda? Ele vai falar assim, talvez é um pouco dos dois, não sei nem identificar onde que está o meu problema. Eu vou falar com ele, ok, então vamos supor que você vai segmentar o seu time agora. Você vai conseguir receber os seus leads e os seus primeiros vendedores vão fazer a qualificação. Vão entender os cenários deles, vão entender se eles têm fit com a sua solução, se realmente tem alguma coisa ali que você pode resolver. Se, nesse momento, os seus vendedores desqualificam o seu lead, ou seja, eles falam assim, esse lead não tem perfil para continuar ao longo do meu funil, eu sei que meu problema está lá atrás, na geração de oportunidades, e eu tenho que conversar com o meu time de inteligência comercial para poder validar o que está acontecendo, alinhar isso para começar a ter lead qualificado chegando. Mas,
Se os meus leads estão chegando com boa qualidade, eu sei que é papel do meu closer chegar lá, gerar mais necessidade de solução daquele lead que chegou através de implicações que vão ser trabalhadas para que ele possa converter. Então, se o meu closer está recebendo leads qualificados, mas não está convertendo, eu sei exatamente onde que eu tenho que trabalhar para conseguir mudar o meu cenário aqui e ter mais conversão. Ok, consegui trabalhar com o meu lead ali um problema que ele tem e que vai atrapalhar o processo comercial dele. É suficiente para eu poder avançar com ele, já apresentar minha solução e já falar que ele tem que resolver aquilo? Talvez não. Talvez eu ainda precise trabalhar mais alguns problemas que ele tenha para, de fato, gerar nele a urgência. Tem que valer a pena para o meu lead realmente fazer uma mudança no seu processo comercial e gerar mais resultados. Então, eu posso ou buscar um problema que realmente seja grande para ele, esteja afetando a organização, ou eu posso trabalhar em volume, trabalhando com mais problemas para que ele possa entender que realmente ele precisa de uma mudança rápida. Por exemplo, se eu entro e pergunto para ele, então, qual que é o volume de leads gerados e como que está essa conversão ao longo do processo. Vamos supor que esse mesmo gestor vai falar comigo que ele está trabalhando com 300 leads por mês. 300 leads por mês corresponde ali a 75 leads por semana. E para o cenário desse cara, que tem 4 vendedores, a gente está falando de mais ou menos 3 a 4 leads que cada um está gerando por dia. Isso é um volume muito baixo, né? E se eu pergunto para ele se ele acha que aquele volume está adequado para o cenário dele, ou se ele vai conseguir atingir a meta X que ele passou para mim com esse volume, ele vai falar que não. Então, dou um exemplo para ele. Se você segmenta o seu time, por exemplo, em 2 SDRs e 2 closers e coloca os seus 2 hunters para poder prospectar, vamos colocar um volume mais baixo, assim, cerca de 15 leads por dia cada um, sozinho esses dois vão estar prospectando 30 leads diariamente, o que vai estar correspondendo a mais ou menos 150 leads por semana, 600 leads por mês. Você já conseguiu dobrar o volume de leads que você está trabalhando, sem contar que você vai estar direcionando melhor a sua solução. Nesse caso, já pergunto para ele, qual que é o impacto que dobrar o número de leads que estão sendo gerados para você ia gerar no final da sua conversão, no final do seu funil? Qual que é o impacto que isso gera? Então, nessa hora, eu vou trabalhar com algumas implicações para conseguir despertar no meu lead mais interesse e mais necessidade de resolver aquele problema comigo. Se ele falou para mim que ele tem que chegar a X clientes até o final do ano, e eu pergunto para ele, com o volume que você está gerando hoje, você vai conseguir atingir essa meta? Provavelmente ele vai falar que não. Se eu falo com ele, com a qualidade dos leads que estão chegando para o seu cenário agora, para o seu vendedor, desqualificado, lead sem perfil, você vai conseguir atingir a sua meta hoje? Ele vai falar provavelmente que não. Se eu falo com ele, beleza, então no formato que você está trabalhando hoje, você consegue atingir a sua meta? Você consegue levar a empresa para o patamar que ela precisa? Ele vai falar comigo que não. Tranquilo, eu posso pensar que agora já tenho uma vitória garantida, já posso começar a apresentar minha solução. Mas eu ainda não tenho uma certeza de que ele realmente está entendendo o que eu estou falando, está entendendo o impacto que vai ter no processo dele. Ele está pronto para fazer uma mudança, investir, para de fato estruturar o seu comercial e gerar resultado? É melhor passar para a parte de criar nele uma necessidade de solução. Então, vou fazer algumas perguntinhas chaves para ele, justamente para poder incitar mais essa vontade ou deixar mais claro a urgência em resolver aquele problema. Eu posso perguntar para ele, você como gestor de vendas, se não apresentar os resultados que a sua diretoria espera, o que vai acontecer? É difícil, né? É muito provável que quando a gente começa a trabalhar com ele em umas questões nesse sentido, ele começa a entender que, poxa vida, eu realmente preciso fazer uma mudança aqui na minha estrutura, eu preciso consertar os meus processos, acertar os meus gaps e começar a gerar resultado. Então sim, agora você está pronto para poder apresentar a sua solução para ele. E quando você fizer isso, você vai ter certeza de que você criou rapport com o seu lead, você criou autoridade para o seu lead, ele confia em você porque você entendeu o problema dele e entendeu como que você vai resolver aquilo ali para ele. Então você está pronto para apresentar a sua solução e garantir uma continha no final do mês. É muito importante, nesse processo inteiro, que eu encontre o meu lead que tem fit com a minha solução, porque isso vai estar diretamente relacionado com o compromisso que ele vai criar comigo. Ele já está interessado, ele já entendeu o que eu estou falando, entende o que ele precisa, e agora ele entende que ele precisa resolver aquele problema. E eu mostrei para ele como que ele vai resolver esse problema. Agora é comigo, então, que ele vai resolver esse problema e a gente vai consertar os problemas que ele possui. Então, pessoal, eu preciso entender como que funciona a curva de engajamento do meu lead ao longo do tempo. Uma boa qualificação vai me garantir que ele vai se comportar mais ou menos dessa forma. Ele vai aumentando o engajamento enquanto ele está conversando comigo. Por quê? No começo, eu estou apenas me conectando com ele.
estou garantindo que eu estou falando alguma coisa que é do interesse dele e ele vai ter a confiança em vir conversar comigo e se abrir comigo. Então, eu vou partir para o diagnóstico, onde a curva de interesse dele começa a aumentar justamente porque eu estou tocando em alguns pontos do cenário dele e que ele vai começar a falar assim, poxa, isso aqui está acontecendo comigo, isso aqui já tem algum problema, porque é muito natural no meio do diagnóstico ele mesmo trazer alguns problemas para você poder tratar. Mas, na parte da educação, que é quando eu realmente já tenho todo um diagnóstico dele, eu já sei em quais são os problemas que eu vou tocar para poder despertar o interesse dele e eu vou saber como tocar nesses pontos, é que a curva de engajamento dele vai ser maior, porque ele vai estar totalmente focado naquilo que eu estou falando. Ele está entendendo de uma forma muito clara para o cenário dele, para a necessidade dele, como que aqueles problemas que ele tem hoje afetam o seu comercial, afetam os seus resultados finais. Então, eu vou explicar de uma forma clara e, sendo uma boa vendedora, vou garantir que ele vai ter um compromisso comigo para resolver aqueles problemas. Já mostrei para ele, além dos problemas que ele tem, que eu posso resolver aqueles problemas e que eu sou a melhor solução para ele. Eu vou sair dessa reunião com uma call marcada com o meu especialista ou marcando já uma demonstração para a minha ferramenta que vai ajudar ele. Entenderam? Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, fica à vontade para deixar o comentário aqui embaixo ou manda um e-mail para a gente que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Fechado?